Então existe um padrão, existe um alvo. A questão é que esse alvo é móvel, tudo bem? A questão é que nós vamos crescer no pleno conhecimento do Filho de Deus. E por toda a eternidade vamos estudar o plano da salvação. Então, essa perfeição, ela é uma perfeição que sempre caminha, que sempre avança. Mesmo na vida eterna e imortal. Você conheceu mais e você avança mais. Quanto mais nós nos aproximamos do Filho de Deus, mais nós percebemos a sua pureza e mais nós percebemos a nossa imperfeição e precisamos avançar. Então a ideia de perfeição é você sempre caminhar para andar de acordo com toda a luz recebida. Então, cada membro terá um grau de maturidade diferente. Você está compreendendo? Mas todos poderão ser perfeitos em Cristo, em graus de maturidade diferentes. Essa perfeição aqui que se fala, ela não é a perfeição da natureza, ela é a perfeição de caráter. A perfeição da natureza somente na glorificação. Essa aqui nós não estamos preocupados com ela, nós estamos preocupados com a perfeição do caráter. O que é a perfeição do caráter? É ter a vida em harmonia com toda a lei de Deus, com toda a vontade revelada de Deus. Afinal de contas, ele nos concede a sua graça. Nós não temos condição de fazer isso. Nós não temos condição de obedecer à lei de Deus. Eu vou deixar bem claro. Por quê? Porque a nossa natureza ela está danificada, inclinada ao mal. Mas aí eis que vem Jesus e nos concede dons, nos concede o dom da sua graça. Perdoa os nossos pecados e nos habilita, nos regenera, transforma. Ele vai organizar os fios desencapados do nosso cérebro e vai escrever a lei do nosso coração, nos habilitando a obedecer todos os seus mandamentos. Então, no nosso caso, só existem impossibilidades, né? Não tem como. Mas quando olhamos para Cristo, só existem vitórias, possibilidades, tudo bem? Então, nós só conseguimos alcançar o padrão do novo homem, a perfeição cristã, a maturidade cristã, por meio da graça. Sem a graça não tem como, entendeu? Então é a graça, não importa as dificuldades, os problemas, não importa como está a sua mente, a graça vai aperfeiçoar você, tudo bem? Mas quando nós falamos em perfeição, muitas pessoas ficam inquietas, muitas pessoas não compreendem muito bem esse tema e elas chegam à conclusão que não é possível a perfeição. E aí chega até engraçado, né? Porque às vezes Ellen White ela escreveu muito sobre perfeição. Se você quiser, você pode entrar no site dos escritos de Ellen White e digita ali perfeição de caráter, é possível, perfeição moral, ou só digita perfeição. Irmão, são centenas e centenas e centenas e centenas de textos. Eu nem posso trazer tudo aqui, né? Mas você vai lá e pesquise. Mas quando se fala em perfeição, as pessoas falam, não é possível, não tem como, a perfeição. E aí você mostra os textos de Ellen White, aí a pessoa fala, eu só acredito vendo na Bíblia, eu não acredito em Ellen White, para mim tem que estar na Bíblia. Aí se abre lá em Efésios e fala, olha, Deus deseja que nós cresçamos até a estatura do caráter de Cristo, a perfeita varonilidade, E aí a pessoa fala, não, mas eu quero te mostrar Ellen White. Então é engraçado porque você mostra um texto de Ellen White, ela fala, eu quero ver na Bíblia. Aí você mostra na Bíblia, ele pula para Ellen White, Mas, irmãos, a Bíblia e Ellen White estão falando a mesma coisa, elas vão se reforçar aqui, tudo bem? Vejamos alguns textos. Vamos ver como Ellen White explicou Efésios capítulo 4, verso 13. Veja lá. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 148. Esforçai-vos por alcançar a perfeição de caráter, o subtítulo, 1882. Jamais poderemos ver nosso Senhor em paz, se nossa alma não for pura. Precisamos possuir a perfeita imagem de Cristo. Todo pensamento tem de ser colocado em sujeição à vontade de Cristo. Segundo foi expresso pelo grande apóstolo, precisamos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, precisamos, Paulo fala, até se você recebe os dons, você vai ser um crente maduro, um varão perfeito, Aí ela prossegue, jamais atingiremos essa condição sem diligente esforço. Devemos batalhar diariamente contra o mal exterior e o pecado interior,
se quisermos alcançar a perfeição do caráter cristão. Isso foi escrito ali na Revista Adventista, 1882. Você quer alcançar a perfeição do caráter cristão? Então não dá para ouvir e a pessoa falar assim, não, você já é perfeito em Cristo, ele morreu por você. Isso é verdade, essa é a justiça imputada. Mas agora existe a justiça comunicada, onde ele vai fazer de você um vitorioso. Quando fala assim, você crê em Cristo, você é perfeito nele, porque ele perdoou todos os seus pecados e naquele momento ele zerou a sua conta e você é perfeito mesmo. Agora, a partir de então, ele vai ajudar a você na sua caminhada, a caminhada da santificação. E não é assim, vou esperar aqui em berço esplêndido. Não, é preciso de esforço. É o esforço humano unido ao poder divino. Veja esse outro texto aqui. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 427. Quando for alcançada a perfeição de caráter, com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo. Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter. Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará, feito está. Eles entrarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. 1889. Então a perfeição de caráter, ela precisa ser alcançada antes do fechamento da porta da graça, né? Muitos estão ouvindo, não, é apenas na glorificação quando Jesus voltar. Olha, na glorificação será a perfeição da natureza. Agora eu não estou falando dessa. Eu estou falando da perfeição de caráter que é independente da perfeição de natureza. Todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Às vezes cometemos erros de matemática, erros na cozinha. Às vezes eu estou andando e eu tropeço nos degraus da casa, machuco o dedinho, né, na quina da cama. Isso são erros. Agora, nem todo erro é um pecado. A natureza é imperfeita e nós cometeremos esses erros. O que nós não devemos cometer são pecados, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos e Ele deseja que sejamos vencedores. Não nos sobreveio tentação, estou recitando aqui Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, 13, se eu não me engano. Não vos sobreveio tentação que fosse além das suas forças. Deus não permitirá que você seja tentado além da sua força. Que força é essa? A sua força é física, mas além disso, Ele vai conceder a sua graça, de modo que podeis suportar. É possível suportar todas as tentações. É o que está lá escrito, né, em 1 Coríntios. Então, onde que está o problema? Está na nossa vontade má, egoísta, que não quer se submeter à vontade de Deus, que rejeita o dom da graça, tudo bem? Então eu peguei aqui Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo. É Jesus explicando Jesus. É Jesus aqui em Ellen White explicando o que Jesus escreveu aqui por meio de Paulo. Rejeitar, isso aí é rejeitar o próprio Jesus. Veja o que Ellen White escreveu em O Grande Conflito, página 489. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que se esses defeitos forem acariciados, será bem-sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Então, Satanás, ele é o líder da turma do não tem jeito. A turma do não tem como. Aí a pessoa vê os defeitos de caráter. Puxa, eu sou mentiroso mesmo. Puxa, eu sou impaciente a vida inteira. Tem 20 anos que eu perco a paciência. Tem 20 anos que eu estou cobiçando a mulher do próximo. Não tem como, né? Então, olha, por meio dos defeitos de caráter, Satanás tenta obter o domínio da mente toda. Porque o raciocínio é assim. E esse foi meu dilema na adolescência. Bom, já que não tem como, e eu cometi esse pecado aqui, não tem como, então como é que vai ser? Deus vai me perdoar. Se Ele vai me perdoar desse aqui, Ele tem que me perdoar de todos. E aí, eu, Tiago, me entreguei a toda sorte de paixões e concupiscências, não é? Então, por meio dos defeitos de caráter, Satanás falou, se você não vence esse,
Você não vai vencer os outros. Esquece, joga a toalha, acabou, não precisa mais lutar, não se esforce. E ele está constantemente procurando enganar os seus seguidores, aliás, os seguidores de Cristo, com o seu fatal sofisma de que lhes é impossível vencer. Então esse negócio, olha, não tem como, você não conseguirá vencer o pecado, é o fatal sofisma. Então quem repete assim, não tem como vencer o pecado, consciente ou inconsciente, ele está repetindo, né, o lema, o mote ali, o slogan do grande rebelde, né? Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído, e declara a todos os que desejam segui-lo: a minha graça te basta, a graça pode livrá-lo de pecar. É isso, a minha graça te basta, 2 Coríntios 12, 9. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Eu repito, meu irmão, eu não posso vencer. Você não pode vencer, mas a minha graça te basta, diz o Salvador, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a grande glória, a igreja diz, o livro de Efésios, viverá para louvor da sua glória, que é o seguinte: pecador, com natureza pecaminosa, inclinada ao mal, um equipamento estragado, uma mente danificada, mas a graça, ela vai lá e regenera, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e na fraqueza da natureza pecaminosa, ele permite que o homem pecador e caído obedeça novamente e perfeitamente à lei de Deus. Ele pega aquele pecador caído, degradado, corrompido pelo pecado, e a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza da humanidade para capacitar esse pecador a, mais uma vez, voltar a ser a imagem e a semelhança de Deus, como ele criou. Satanás, os anjos pensaram, como vai ser isso? Ele vai lá e resgata, por isso que viveremos para louvor da sua glória. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Aqui em Cristo Triunfante, página 145, diz assim: limpem o templo da alma de sua impureza, a fim de que Cristo possa entrar e reinar supremo. Contemplando a Cristo, cresceremos à sua semelhança. Quanto mais intimamente estivermos ligados a Ele, tanto mais claramente veremos nossas imperfeições. Algumas pessoas utilizam esses textos para dizer, olha, não será possível, né, alcançar a perfeição de caráter. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Cristo, né, mais você percebe que você é imperfeito. É realmente isso que o texto está dizendo. Mas você percebe que é imperfeito e a graça faz o quê? A graça vai te aperfeiçoando, vai escrevendo a lei no seu coração. Então você só pode se arrepender daquilo que você conhece. Então a pessoa estava lá no paganismo, conhece, há um só Senhor, não, vou seguir, é Deus, né? Aí conhece, Jesus Cristo é o Messias, não, vou seguir aqui Jesus. Aí vou honrar pai e mãe, vou amar o próximo. Aí de repente ele descobre a verdade do sábado. Isso eu não sabia. Ele foi se aproximando de Cristo, descobriu uma imperfeição. E ele vai se aproximando de Cristo, ele vai percebendo que ele é egoísta, ele vai percebendo que ele fala demais, ele vai percebendo que ele se irrita, ele vai percebendo os pensamentos que ele nunca tinha percebido, ele cada vez vai percebendo. E aí Cristo vai concedendo cada vez mais graça e ele vai progredindo. Quando que isso termina? Isso nunca termina. Quanto mais avançarmos, cada vez vamos ver que Jesus é mais alto e nós vamos crescendo nele. O que não dá para fazer é o seguinte, olha, nós nunca vamos ser perfeitos, então eu vou parar por aqui mesmo, né? Esse que é o problema. Então algumas pessoas, elas se baseiam em textos como esse, quanto mais... Olha, uma coisa que ninguém pode fazer é falar assim, eu não peco mais, eu sou perfeito, eu isso e aquilo. Isso é um pecado. Quem falou isso já está desqualificado, ok? Porque você tem que desconfiar do seu eu, né? Fala assim, eu estou salvo, né? Estou garantido. Estamos salvos em Cristo, Ele já fez tudo o que precisava fazer para nos salvar. Agora a minha parte, você vai ser presunçoso? Você já vai se recomendar no céu? O juízo nem passou no seu nome, nem os anjos sabem se você vai ou não vai,
e aí você já se recomenda, eu sou perfeito. Isso é um pecado. Lábios santificados jamais falarão, eu estou salvo, eu estou perfeito, eu não tenho pecado. Lábios santificados jamais falarão isso. Então você vai caminhando na maturidade cristã, cada vez chega perto de Cristo, percebe mais uma imperfeição do caráter e vai corrigindo e vai corrigindo. Há pessoas que já subiram muitos degraus, há pessoas que estão começando. Quem está lá em cima, exorte, ajude aqueles que estão aqui embaixo, né? Subir também. Vamos ajudar uns aos outros a nos aproximarmos de Cristo. Veja esse outro texto aqui. Ele é nosso modelo. Tem você, irmão, a imitado o modelo? Ellen White está escrevendo para um pastor. Eu respondo, não. Ele é um perfeito e santo exemplo dado a nós para imitação. Não podemos nos igualar ao modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não o imitarmos e nos assemelharmos a Ele de acordo com a capacidade que o Senhor nos dá. Preste atenção nisso daqui. Muitas pessoas pegam apenas um trechinho aqui no meio dizendo jamais poderemos nos igualar ao modelo. E é verdade, né? Só que eles querem dizer o seguinte, jamais você vai crescer à estatura de Cristo. Pare por aqui mesmo. Satanás está constantemente nos enganando com o sofisma de que é impossível vencer. Esse é o grande sofisma de Satanás. Então, olha só. Nós não vamos imitar o modelo. Por quê? Porque nós já pecamos. Jesus Cristo nunca pecou. Então, a estrutura mental de quem já pecou é diferente. Ele já acariciou algumas tendências, ele já fortificou alguns sulcos no cérebro da maldade. E Jesus nunca houve nele, nem por um pensamento sequer, um pensamento impuro, sujo. Então Jesus nunca pecou e nós jamais poderemos igualar essa vitória de Cristo, né? Ele é o modelo. Agora, vamos parar por aqui? Não. Nós vamos, olha como diz o texto, fazer o máximo da nossa capacidade para nos aproximar, para crescermos à estatura de Cristo. Então o varão perfeito, aquele que cresce até a estatura de Cristo, ele cresceu no máximo da sua capacidade. Na vida adulta, existem alguns adultos maiores e outros menores. Mas nós não falamos para uma pessoa de 1,70 m, que ele não cresceu, ou pessoas um pouquinho mais baixas de 1,60 m. Todos cresceram até o limite. Então você vai crescendo até o máximo que você consegue. Tudo bem? Olha esse texto. Não temos como igualar o modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não o imitarmos e nos assemelharmos a Ele de acordo com a capacidade que o Senhor nos dá. A questão é que existe a grande turma do não tem como, do não tem jeito. E talvez alguém já falou, olha, não tem como ser perfeito, você vai fazer algumas coisas aqui, mas nós somos assim mesmo, e assim, não se preocupe com isso, você vai ficar ansioso, né? Jesus já morreu por você, acabou. Quando Jesus voltar, né, a natureza será glorificada e ponto final. A questão é, alguém já lhe mostrou um texto dizendo que é impossível alcançar a perfeição de caráter? Pergunte, você já leu esse texto? Você já leu um texto dizendo assim, é impossível obedecer à lei de Deus mediante a graça de Deus? Olha, na nossa natureza é impossível mesmo, é impossível um pensamento bom, uma ação boa. Então eu não estou aqui falando da capacidade do homem. Eu estou falando do poder da graça operando no homem. A minha graça te basta, né? Você já leu algum texto na Bíblia dizendo assim, não é possível ser santo, não é possível ser irrepreensível, não é possível obedecer a todos os mandamentos de Deus? Você já leu isso? Então tem muita gente dizendo isso, mas alguém já te mostrou um texto? Pare e pense, reflita. Sabe por quê? Porque não existe esse texto. Não existe. Eu talvez um dia podia gravar um vídeo com todos os textos de promessa de vitória, onde a Bíblia, de início a fim, fala para sermos vitoriosos, para sermos santos, para sermos perfeitos, para sermos irrepreensíveis, né? Do início ao fim. Você não vai nem ter um texto que fala assim, seja mais ou menos, né? Não seja obediente. Você não encontra esse texto. Aí quando você vai para o Espírito de Profecia, a gente podia ficar até a semana que vem só lendo textos nesse sentido. Então se você não leu, leia, procure. Eu não aposto porque não devemos apostar. Mas não existe um texto sequer na Bíblia e no Espírito de Profecia dizendo que não tem como. Não tem jeito. Mas como é que aconteceu isso? Satanás, ele está ali com seu grande sofisma de que é
impossível vencer, não é mesmo? E o primeiro seguidor de Satanás foi Caim. Sabia? Caim falou assim, não tem como, não tem jeito, não tem cordeiro, eu vou oferecer apenas as frutas mesmo, né? E aí Deus falou, o teu desejo, Caim, será contra ti. Você tem uma natureza pecaminosa, mas você precisa dominar essa natureza. O teu desejo será contra ti, mas você deve dominar esse desejo. E ali depois você tem as pessoas nos dias do Noé. Ali o grupo do não tem como, a turma do não tem jeito já aumentava. Chover, não tem jeito, nunca choveu. Veja aí, você vê alguma chuva algum dia? Você vê fulano? Nunca choveu, então não tem como chover. Ah, construir um barco desse no seco e ele vai flutuar e os animais vão entrar? Não tem jeito, a turma do não tem como estava ali. Aí depois, Abraão. Abraão também, um tempo ali, ficou flertando com a turma do não tem jeito. Não tem jeito um homem na minha idade ter um filho. Não tem jeito uma mulher de 100 anos ter um filho. E o filho nasceu. Quando nós vamos lá para a época de Moisés e o povo de Israel, aí que a turma do não tem jeito mesmo, né, aumentou. Não tem jeito de sair do Egito, aí sai do Egito. Ó, não tem jeito de atravessar o mar, aí atravessa o mar. Aí a turma era muito numerosa, né? Ali enganados pelo sofisma de Satanás, que é impossível vencer. Não tem jeito de sobreviver no deserto, não tem água e não tem pão. Aí Deus dá água e dá o pão. Não tem jeito de entrar na terra de Canaã. E você percebe que o tempo inteiro a turma do não tem jeito está ali na Bíblia. E hoje tem pessoas que falam, não tem jeito de vencer as falhas, não tem jeito de vencer os pecados. Querido irmão, já pensou qual será a sua responsabilidade ao falar isso para uma pessoa que tem um vício do roubo? Uma pessoa que está há 40 anos lutando contra a tendência da fofoca. Imagine o que é falar para um adúltero, um viciado em pornografia. Somos pecadores mesmo, não tem como. Ele toda vez que se masturba, ele fica triste. A consciência pesa, mais uma vez que eu não consegui deixar de ver a pornografia. Mais uma vez que eu sucumbi ao vício da pornografia, da fornicação. Imagine o que é dizer para uma pessoa que nasceu, que sente que nasceu com tendências homossexuais. Fala assim, não tem como. Não tem como vencer. Não tem como ser perfeito. O que mais essa pessoa quer é ser liberta dos seus pecados. E ali em Colossenses 3,5 diz assim, fazei morrer vossa natureza terrena. A natureza será transformada apenas na glorificação, mas o caráter precisa ser transformado hoje, antes de se fechar a porta da graça, meu irmão. Então eu pergunto mais uma vez para você, você já leu algum texto? Não existe nenhum texto dizendo que não tem como. E temos que nos basear pela Escritura. Quando alguém mostrar para você, ó, não tem como atingir a perfeição de caráter, a perfeição cristã, né? Não tem como obedecer à lei de Deus, jamais poderemos obedecer à lei de Deus, peça para ela te mostrar um texto. Só um texto sequer, ou em Ellen White, ou na Bíblia. Não estou falando da nossa força, isso não tem como mesmo. Mas da graça de Deus operando em nós, se existe algum texto. Né? As pessoas, sabe o que elas pretendem? Elas querem dizer que vão valorizar a graça. Ah, o homem não tem como, aí a graça vai substituir tudo. Na verdade, sabe o que elas estão fazendo? Rebaixando a graça, diminuindo a graça, degradando a graça. Porque se a graça não é capaz de livrar o homem de pecar, se a graça não é capaz de livrar você de um adultério, se a graça não é capaz de livrar você das suas tendências, quer sejam naturais, herdadas, ou quer sejam adquiridas ao longo da vida, essa graça não pode tudo. Essa graça não é tão poderosa. Essa graça não me basta. Você está entendendo? Se essa graça não me dá a vitória sobre todos os meus pecados, essa graça não me basta. Eu preciso de algo mais. Por isso a Bíblia fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. O homem é fraco. E a graça é tão maravilhosa, tão poderosa, que ela é capaz de pegar um homem fraco com natureza pecaminosa e reabilitá-lo. É uma coisa incrível, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder de livrar a sua vida, de livrar você, de libertar você de todos os pecados. Não reine, portanto, mais o pecado em vosso corpo mortal, de modo a obedecer às vossas paixões. Diz lá Romanos capítulo 6. Em Cristo, quem me livrará do corpo desta morte? Jesus Cristo, a sua graça. Não podemos ficar rebaixando a graça de Deus, como se a graça de Deus não pudesse nos capacitar a obedecer toda a lei. Por que eu estou falando isso? Eu quero ler dois textos aqui. Estão lá em Parábolas de Jesus. Página 174 e 175. É todo um raciocínio.
Perceba aqui, olha, o Senhor escolhe seus agentes em cada esforço sincero de levar a efeito o seu plano. Não porque sejam perfeitos, mas porque pela conexão com Ele podem alcançar a perfeição. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Então tá aqui, ó, de todos é requerido perfeição moral. Não deixe a turma do não tem como e do não tem jeito convencer você, sem ter te mostrado nenhum texto dizendo que é impossível alcançar a perfeição moral pela graça de Deus. Aqui está dizendo, de todos é requerido a perfeição moral. Eu mesmo, Tiago, esse que vos fala, era o grande iludido por Satanás, dizendo que não tem como. Eu era da turma do não tem jeito mesmo, confesso para vocês. E a maior alegria da minha vida, a maior alegria da minha juventude, foi ter descoberto que tinha como. Quando eu descobri que tinha como, que a graça podia me livrar, eu falei, não, a graça vai me livrar, eu vou aqui permitir, eu vou me esforçar, e Deus foi me livrando. Não por nenhum mérito meu, tudo da graça. Sem a graça, zero, nada. Entendeu? Então, olha, de todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática do mal. Tendências herdadas ou cultivadas. Não importa se você nasceu com tendências homossexuais ou adúlteras, não importa se você aprendeu durante a vida para a graça, não importa, a graça limpa tudo. O sangue de Jesus restaura tudo, o sangue de Jesus tem poder. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus, como um todo perfeito e harmonioso. E todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. Vamos adiante, página 175. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso? O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Então, num primeiro momento, você crê em Cristo, você é perfeito no amado, ele substituiu completamente a sua vida, zerou a sua conta, você é perfeito ali. Mas você também precisará desenvolver um caráter perfeito de agora em diante. O que será julgado lá no juízo investigativo é o caráter que você desenvolveu depois que Cristo zerou a sua conta. Você entendeu? Muitos pensam, não, lá no juízo, Deus vai olhar para mim todo com caráter imperfeito. Mas ele olha para Cristo e então, por meio de Cristo, ele vê que eu sou perfeito, apesar de eu possuir um caráter imperfeito. Esse é o grande sofisma de Satanás, tudo bem? No juízo será avaliado se, após você ter aceitado a Cristo, ele ofereceu a sua graça, se essa graça bastou para você. Se você não aperfeiçoou o caráter, você está dizendo para Deus, a sua graça não me bastou, não corrigiu, eu sou assim, nasci assim, não tem como. Então, olha, por meio de esforço individual e pelos méritos da graça de Cristo, Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Mas nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e relutantes com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto, porque imperfeição de caráter é pecado. E você não poderá, no juízo investigativo, comparecer perante Deus com um caráter imperfeito. Mesmo Cristo dando todas as oportunidades, você não será aprovado. Veja aqui, ninguém diga, não posso corrigir meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixarás de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em vossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Meu querido amigo, a impossibilidade não está em nenhum texto da Bíblia. A impossibilidade está da pessoa não querer se submeter a Deus. Meu amigo, eu já fui da turma do não tem como, do não tem jeito. Talvez eu estou falando para alguém que também se sente assim. Reflita, seja manso, humilde, vá pesquisar, vá ler, vê se você vai encontrar um único texto dizendo que não tem como atingir a perfeição de caráter mediante a graça de Deus.
Vá procurar se existe um único texto, um único, dizendo que é impossível obedecer à lei de Deus. Muitas pessoas proclamam isso. Eu penso que talvez elas não estudaram bem, não viram todos os textos, talvez foram levadas ao erro por outros. Mas vá pesquisar, vá estudar, né? Não deixe a turma do não tem como, a turma do não tem jeito te convencerem sem nenhum texto. A impossibilidade não está na graça de Deus. A graça pode tudo, a impossibilidade está em nosso coração corrupto.